13ª Plenária Estadual de Conselhos de Saúde. Construindo participação, cidadania e controle social. A 13ª Plenária Estadual de Conselhos de Saúde está distribuída em 3 etapas: municipal, regional e estadual. E ela é convocada pelo Conselho Estadual de Saúde através da deliberação 697, de 29 de setembro. E tem por objetivo eleger coordenador, primeiro e segundo suplentes de cada uma das 9 regiões de saúde. Também tem como objetivo aprovar as propostas relacionadas ao tema e aos eixos da 13ª Plenária Estadual de Conselho de Saúde no âmbito municipal, tantas quantas forem necessárias que o Conselho aprovar e deliberar. E no âmbito regional e estadual, até 3 por eixo. As propostas da etapa municipal, cada conselho articulará para implantar e implementar em seu município. E assim, conjuntamente com a regional e a estadual, construir participação, cidadania e controle social. A 13ª Plenária Estadual de Conselho de Saúde tem o seguinte cronograma. A etapa municipal, ela deverá ocorrer até 10 dias úteis que antecede a plenária da região, a qual deve eleger 4 pessoas delegadas, titulares e respectivos suplentes para participar da plenária regional da região da qual pertence, garantindo a devida paridade. 2 pessoas representantes do segmento dos usuários, 1 do segmento dos trabalhadores e 1 do segmento do gestor. Pode ser os conselheiros titulares e suplentes. Então, por exemplo, um conselheiro que está na função hoje de conselheiro suplente, ele pode ser eleito delegado para a etapa regional como titular. E um conselheiro que está como titular no Conselho Municipal pode ser eleito como delegado suplente. Isso, mas a eleição tem que ocorrer dentre os conselheiros somente. As despesas relacionadas com transporte, hospedagem e alimentação das pessoas delegadas eleitas nos municípios para a etapa regional serão de responsabilidade dos Conselhos Municipais de Saúde e Secretaria. Então, nós recomendamos que cada conselho articular com a gestão para disponibilizar as condições para as pessoas delegadas se deslocarem do município até onde vai ocorrer a plenária regional. A etapa regional vai acontecer no período de 13 a 26 de novembro, com o seguinte cronograma. Para a região Pantanal, vai acontecer na cidade de Miranda, no dia 13 de novembro. Para a região Baixo Pantanal, vai acontecer na cidade de Aquidauana, também no dia 13 de novembro, na parte da tarde. Miranda de manhã e Aquidauana na parte da tarde. Para a região Norte, vai acontecer na cidade de São Gabriel do Oeste, no dia 14 de novembro, no período matutino. E para a região Nordeste, vai acontecer na cidade de Cacilândia, no dia 14 de novembro, no período da tarde. Para a região Sul Fronteira, acontecerá na cidade de Ponta Porã, no dia 24 de novembro, no período da manhã. Para a região Centro-Sul, vai acontecer na cidade de Dourados, também no dia 24, no período da tarde. 24 de novembro, no período da tarde. Para a região Sudeste, vai acontecer em Nova Andradina, no dia 25 de novembro, no período da manhã. E para a região Leste, vai acontecer em Três Lagoas, no dia 25 de novembro, no período da tarde. Para a região Centro, vai acontecer na cidade de Campo Grande, no dia 26 de novembro, no período da tarde. Para a etapa estadual, nós vamos ter uma mudança, uma inovação. A resolução do Conselho Nacional 774 estabeleceu que, para a coordenação estadual de plenária, quem vai indicar é o Conselho Estadual. Então, ela vai acontecer no dia 16 de dezembro, no Conselho Estadual de Saúde, e o Conselho vai eleger uma pessoa conselheira estadual titular e 2 pessoas conselheiras estaduais suplentes,
para que integrarão a coordenação estadual de plenário de conselho. Olha bem, então nós estamos tendo essa mudança. Antes, fazíamos a etapa municipal, vínhamos para a etapa da microrregião e depois vínhamos para uma plenária estadual, aonde trazíamos todos os delegados das microrregiões. Mudou, não é mais assim. Vamos ter a etapa municipal, a etapa regional, vamos eleger a coordenação daquela região e para a coordenação estadual, quem vai eleger é o Conselho Estadual, que pode ser também os seus conselheiros titulares e suplentes, né? Então, a coordenação estadual, ela é composta por quem? Pelos conselheiros que o Conselho Estadual vai indicar e também pelas coordenações que vão vir das regiões. O tema e os eixos da 10ª plenária estadual de saúde que fala, o tema é Construindo Participação, Cidadania e Controle Social. Nós vamos ter alguns eixos que vão nos auxiliar no debate e na construção das propostas. O eixo 1 vai falar sobre fortalecimento da participação social do SUS. O eixo 2 fala para nós de cidadania, direitos e equidade em saúde. E o eixo 3 fala sobre fortalecimento do controle social e da gestão democrática. Consta no regimento interno sobre os documentos que são necessários para encaminhamento pelo e-mail e apresentação da cópia no ato de credenciamento. Por que nós precisamos da cópia? Porque, às vezes, o conselheiro sai lá do município como delegado e ele não sabe nem, às vezes, de qual segmento ele é. Ele tem dificuldade para entender isso. Então, é preciso que cada conselheiro traga consigo a sua ficha, que venha a ata do Conselho Municipal fazendo as indicações. Mas, também, o conselho tem que encaminhar até 10 dias antes de ocorrer a plenária regional, no e-mail que está lá no regimento, quais documentos? A ata que tratou da etapa municipal, que escolheu os conselheiros, que escolheu os conselheiros titulares, suplentes, como delegados titulares e respectivos suplentes. Também nós temos lá uma ficha de cadastro e termo de compromisso das pessoas delegadas eleitas. Por que isso? Porque nós utilizamos as mídias sociais de divulgação. Então, nós precisamos que cada pessoa delegada, porque essas plenárias são filmadas, elas são divulgadas, então nós precisamos de ter esses documentos que amparam o conselho a divulgar a sua imagem. E também, nesta ficha, nós temos algumas coisas muito importantes. Os dados, porque se a pessoa for eleita para a coordenação regional, ela vai compor a coordenação estadual. E aí o conselho precisa emitir diárias, e aí esses dados que nós precisamos, são fundamentais. Por isso que a ficha precisa vir bem escondidinha. Continuando, no anexo 3, nós vamos ter aí para vocês um formulário que vai ser aprovado na etapa de moções. Cada município, se quiser, pode fazer uma moção de agradecimento, uma moção de repúdio, uma moção de apoio, enfim, se quiser fazer, o modelo já foi. Vocês podem estar aproveitando. O anexo 4 vai tratar do formulário das propostas que foram aprovadas lá na etapa da plenária municipal. E essas propostas, elas nós vamos apresentá-las lá na regional, aquelas que forem da regional, vai para a regional, e as da estadual vai vir para cá, para nós trabalharmos assim, conjuntamente, né? Então é muito importante que nós tenhamos propostas municipais, vamos executar do jeito que nós temos o entendimento sobre a nossa realidade. As etapas regionais, nós podemos estar propondo encontros, seminários, enfim, o que nós achamos que é de bom. Aí depois nós temos aqui o anexo 5º, é a lista de presença da etapa municipal. Então, olha bem, nós mandamos modelo da ata, mandamos modelo da ficha, já está em Word, que foi colocada lá no grupo da micro, de todas as micros. O formulário de moções, o formulário das propostas e a lista de presença. Olha bem, não tem como eu eleger delegado que não esteve presente nessa reunião. O que é essa etapa municipal? É um momento em que é uma reunião do conselho.
Pode ser uma reunião extraordinária, como pode ser aproveitado esse momento na própria reunião do conselho. Agora, lembre que esses documentos têm que chegar aqui até 10 dias antes de ocorrer a etapa regional. Isso vocês não podem esquecer, tá bom? Olha aqui, nós temos uma coisa importante que nós devemos estar atentos. A emissão do certificado, que está previsto no regimento da nossa 13ª Conferência Estadual, está condicionada a ter sido a pessoa delegada inscrita pelo Conselho junto ao SES, conforme o parágrafo 1º do artigo que tratou sobre a questão da certificação. Olha bem, lembrando, ressaltando que nós temos que estar enviando para o Conselho Estadual os documentos até 10 dias antes. É muita coisa? Não, gente. O modelo da ata já está pronto. A ficha já está pronta, é só preencher. Cada conselheiro preenche o seu. O modelo da moção já foi. O modelo do formulário de proposta já foi. Então, a lista de presença já foi pronta. Olha, a gente só não vai fazer se a gente não quiser. Porque reunião no nosso conselho nós temos. E aquele dali está muito prático. Então, pessoal, mobilize seu Conselho Municipal de Saúde. Juntos somos a força que transforma participação em cidadania e cidadania em controle social. Cada voz importa. Cada ação conta. Vamos unir ideias, esforços e corações para construir juntos uma saúde pública mais justa, democrática e participativa, construindo participação, cidadania e controle social. Porque o futuro da saúde começa com a nossa atuação. Hoje, juntos, somos mais fortes, sempre. E nos encontraremos na plenária regional, lá pertinho do seu município. Agora, nós convidamos vocês para assistir a fala dos nossos conselheiros e dos nossos representantes do segmento dos trabalhadores, do segmento do gestor e do segmento dos usuários do SUS, que vai estar falando sobre os eixos que nós estamos discutindo e construindo na nossa plenária estadual de Conselho de Saúde, na etapa municipal e regional. Bora lá, contamos com vocês! Sou Sebastião Júnior, atualmente estou na mesa diretora, sou do segmento de usuários do SUS, estou no Conselho Estadual de Saúde, represento a Associação Brasileira de Redução de Danos. E eu vim falar hoje aqui sobre o eixo 1, que é o fortalecimento da participação social no SUS. E o que é isso? O que é fortalecimento? E aí a gente tem que pensar em estratégias. Quais são essas estratégias? De que forma podemos colaborar com o fortalecimento da participação no SUS? A Constituição Federal, ela traz lá que a comunidade tem que participar. Então isso é um direito constitucional, não é um dever. É direito conquistado lá pelos movimentos sociais da época da construção do SUS. Aí a 8142 traz duas formas de participação, que são as conferências e são os conselhos. E este momento é de conselhos, então é nós, conselheiros, que temos que estar nas plenárias das regiões, elaborando proposta para fortalecer essa participação e garantir essa participação nossa, tá certo? E de que forma que a gente faz isso? Hoje nós temos a Lei Complementar 141, que traz no seu instrumento, né, as responsabilidades, o nosso papel enquanto conselho, né? E tem uma coisa muito legal, que é a garantia do financiamento para a educação permanentemente dos conselhos de saúde. Então, o que isso significa? É um instrumento importante para que a gente tenha o financiamento para a gente fortalecer as ações do Conselho. Aí a gente consegue participar em seminários, capacitações, em eventos, instituir comissões, grupos de trabalho, né? E pensar gradativamente essas estratégias de falarmos diretamente com os nossos territórios. Se a gente representa o usuário, de que forma que eu retroalimento a minha decisão enquanto conselheiro, a decisão enquanto conselho, para que a sociedade, a comunidade enxergue e entenda que esse instrumento de participação ela é importante e a gente vai estar representando e decidindo muitas vezes as situações de saúde que envolve toda a população.
E esse saber é importante, seja ele do idoso, da criança, do adolescente, usuário de droga, população de rua, ribeirinhos, indígena. Todos esses saberes são importantes. E de que forma que a gente vai agregar esses saberes? São estratégias que nós vamos ter que pensar através dos nossos conselhos. Quando é que eu discuto a saúde do idoso? Quando é que eu discuto a saúde da população adolescente, jovens? Quando é que eu faço essa discussão reconhecendo o problema deles no território de saúde? Se eu não faço essa discussão, eu não represento, né? Então eles não se sentem representados nesse instrumento que é hoje conselhos, conferências, e a gente tem que abrir possibilidades, instituir conselhos locais, descentralizar mais essa escuta. Nós temos outros instrumentos que são as ouvidorias. Os conselhos podem fazer esse tipo de ouvidoria? Pode. Podem fazer plenárias ou conferências nos territórios de saúde? Pode. São essas possibilidades que a gente tem que pensar, são essas estratégias que nós vamos ter que pensar para a gente fortalecer essa participação. E de que forma que a gente vai criar isso? Este é o momento de estarmos discutindo nessa diretriz as propostas de fortalecimento hoje do controle social no SUS. Tá? Mas para isso acontecer, eu preciso entender um pouco e de que forma eu vou fazer isso. E aí, gente, não existe uma mágica, uma pessoa sabendo, é a gente construir coletivamente os saberes coletivos e as estratégias que nós temos. A gente também pode e deve, gente, instituir as redes sociais do Conselho, né? Instagram, Facebook, utilizar essas ferramentas, TikTok, passar informação para a população, envolver a população até em decisões de matéria do Conselho. E de que forma que a gente pode fazer? Enquetes através do WhatsApp, diálogo, fóruns de discussões, live. Então, é um momento nosso da gente construir as estratégias para fortalecer a participação do controle no SUS e o controle social. É importantíssimo. Então espero e conto com a participação de vocês e com as propostas já de que forma a gente pode estar fortalecendo aí o controle social no SUS, ok? Eu espero que tenha colaborado mais ou menos em relação a essa questão do fortalecimento, aonde que a gente pode arrumar um recurso, de que forma que a gente pode estar trabalhando e como que a gente pode trabalhar em rede. O Conselho Estadual de Saúde, através das coordenações de plenária, também pode sair proposta de cofinanciamento, como que o Conselho Estadual pode estar ajudando, seja com equipamento, seja com apoio, seja com assessoramento técnico, e é isso que vocês têm que levar, de que forma que também o Conselho Estadual de Saúde pode e deve ajudar os conselhos municipais de saúde, tá bom? Valeu, pessoal, espero ter contribuído aí em relação de que forma que a gente pode estar construindo essas propostas. Valeu, obrigadão. Meu nome é Caio Leônidas de Barros, sou conselheiro estadual de saúde, especialista em saúde do trabalhador. Coube a nós aqui estarmos falando, né, a esses trabalhadores, né, sobre o eixo 2, que trata da cidadania, do direito e da equidade em saúde. Queremos aqui estender a vocês esse convite, porque não tem como nós fazermos saúde pública sem que haja a participação dos nossos trabalhadores. Os trabalhadores é um segmento muito importante dentro dessa composição, porque ele é afetado diretamente, ele que entrega o serviço à nossa comunidade. Tivemos eventos tão adversos que aconteceram aí preteritamente, como foi o último caso da Covid, onde nós tivemos inúmeros trabalhadores que foram, que perderam a sua vida lutando para que fosse feito um atendimento para a população e que foi um desafio muito dificultoso para todos, porque nós não sabíamos lidar com isso. A cidadania que nós estamos aqui falando nesse eixo é sobre o direito de todos, direito a uma saúde de qualidade, falarmos do direito também do trabalhador em relação a condições de trabalho, o direito também de ser bem tratado nas nossas unidades de saúde. São problemas que vêm acontecendo e que nós precisamos da ajuda da nossa população, que a população esteja conosco também auxiliando a oferecer uma saúde de qualidade.
Os direitos nossos são os mesmos direitos que são colocados para a nossa população. Não tem como fazer a saúde pública sem que haja engajamento de todos. Porque a saúde acontece no nosso território. É onde todos nós convivemos. É onde todos nós temos o nosso lazer, é onde todos nós podemos desfrutar de tudo aquilo que está organizado, que está pactuado dentro daquele espaço. E esses direitos também se dizem com relação a nós estarmos respeitando aquilo que é a legislação que o SUS nos oferece. E nós temos também interesse nesse levantamento que essa população possa auxiliar através do Conselho Gestor de Unidade, onde ele possa estar apontando aquilo que é deficiente naquela área de saúde, ou mesmo nas condições de trabalho, ou mesmo nas condições de serviço que são oferecidos à população. Nós temos mecanismos na sociedade hoje que nós conseguimos medir, inclusive, a satisfação dos serviços que são oferecidos por esses trabalhadores. Gostaríamos que vocês estivessem participando conosco e estivessem somando esforços para que a gente melhore essa saúde que é de todos. Não adianta a gente ficar aguardando que venha um bom atendimento apenas daquele que oferece o serviço. É uma via de mão dupla, essa é uma relação que precisa ser estabelecida entre nós, trabalhadores, e a população dessas regiões de saúde. Gostaríamos de poder também, gente, estar tratando com vocês das dificuldades que são colocadas e que estão oferecidas nos nossos territórios. Nós temos problemas dos mais variados que precisam ser abordados de maneira fundamentada num dos fundamentos que é do SUS, que é a equidade. Como é que eu vou tratar com igualdade os diferentes? Nós precisamos pensar sobre isso também. Hoje nós temos inúmeras doenças, inúmeras patologias que estão hoje aí colocadas dentro da nossa sociedade, que precisam ser trabalhadas por essa população justamente com as unidades de saúde. E essa interação com os trabalhadores, ela é muito importante. Queremos também aqui pedir que dentro dessa equidade, que nós possamos estar aí promovendo dentro dos variados grupos sociais discussões que a gente possa estar avançando, principalmente em relação aos casos de assédios, de violências, de preconceitos, que a nossa sociedade está carregada de preconceitos e que isso precisa minimamente ser minimizado por essa interlocução que nós fazemos, não só com os serviços de saúde, mas com a nossa população. E abordar esses problemas que parecem tabus faz parte do nosso trabalho também. E o Conselho Estadual de Saúde e esse papel que a coordenação de plenária, que vem fortalecer justamente o trabalho do Conselho Municipal de Saúde, ele tem por prerrogativa aproximar essas discussões desses grupos que se sintam fragilizados, que se sintam marginalizados. É importante nós entendermos que a realidade de cada local é diferente. Em cada local nós temos situações diferentes. Mesmo que nós façamos uma abordagem com oferta de serviços, porque esse é o papel do SUS, mas que na hora da sua aplicação, na hora do recebimento desse atendimento, nós sabemos que é diferente para cada região. Então, queremos conclamar a todos que se façam presente nesses dias que estarão sendo colocados e ofertados para essas reuniões da coordenação de plenária e que daí sim nós consigamos avançar na melhoria desses atendimentos à nossa população. Gostaríamos que todos estivessem presentes e se somassem aos esforços, não só do governo do Estado, mas do controle social, que esse é um papel nosso e nós temos essa missão messiânica, que ela não é só do trabalhador, mas ela é daquele que absorve, que recebe o nosso serviço. Muito obrigado e esperamos a presença de todos nos nossos eventos. Um abraço a todos. Olá pessoal, meu nome é Karine Cavalcante da Costa, eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde,
trabalho na Superintendência de Atenção Primária à Saúde e sou enfermeira de formação. Hoje, a gente tem um tema para trabalhar, para conversar um pouco mais, que é sobre o eixo 3 das nossas plenárias, que é exatamente a gente falar do fortalecimento do controle social, do papel do controle social e da gestão democrática nesses espaços. A gente não pode nunca deixar de esquecer que tudo começou com a nossa 8ª Conferência de Saúde em 1986. Ali é o principal exemplo de como uma política pública tão importante como o Sistema Único de Saúde foi criado de uma forma coletiva, de uma forma participativa. E com o SUS, a criação do SUS, todos nós lembramos, né, da Lei 8080, da Lei 8.142 e principalmente na Lei 8.142, traz esse espaço tão importante que é o Conselho Municipal de Saúde, os Conselhos Estaduais de Saúde, espaços privilegiados para o diálogo, para a discussão, para a troca de ideias e um espaço democrático. Por que democrático? Porque é através da democracia que a gente pode trazer as ideias mais plurais que existem, contemplar as especificidades que a gente tem. Aqui no nosso estado, então, a gente tem gente de todas as cores, gente de todos os credos, gente de todas as etnias, a gente tem indígena, a gente tem população negra, a gente tem ribeirinho, a gente tem LGBT, ou seja, todas essas pessoas fazem parte dessa grande população que a gente tem no nosso estado e as políticas públicas de saúde precisam e devem valorizar cada uma dessas populações, a especificidade de cada uma. E quem, além dessas pessoas, tem total conhecimento e tem total capacidade de discutir além delas mesmas. Por isso que os conselhos municipais de saúde têm esse papel tão importante e primordial dentro do sistema público de saúde para que a gente possa discutir formulação de políticas públicas, o espaço de transparência, o que está sendo feito, o que precisa ser feito, como deve ser feito e a transparência também na prestação de contas. O que foi feito? Atingiu os objetivos que eram esperados? Realmente, o que vem sendo gasto de recurso público para a saúde pública tem atingido os indicadores, as metas, os objetivos que a gente tem pactuado? Esse é um espaço, então, que a gente precisa cada vez mais qualificar e essa qualificação vem como? Através da capacitação, da qualificação dos profissionais que fazem parte dos conselhos, dos usuários que fazem parte dos conselhos e dos gestores também. Porque muitas vezes a gente, como profissional, como usuário ou como gestor, talvez a gente não conheça a fundo a forma de como é o trabalho do controle social. E isso faz uma diferença enorme, porque ter o controle social participando de todo esse processo de gestão faz com que todos esses segmentos se tornem corresponsáveis nessa organização do Sistema Único de Saúde. Por isso, a importância da gente capacitar, por isso, a importância da gente incentivar a comunicação entre esses atores que fazem parte do conselho, para que realmente a gente consiga, na prática, fazer com que o Conselho Municipal de Saúde fiscalize, proponha ações, estratégias, porque muitas vezes, gente, isso é importante a gente destacar, o Conselho Municipal de Saúde, ele tem o papel fundamental da fiscalização, mas tem o papel também de proposição de políticas públicas de saúde. Às vezes, esse papel fica um pouco deixado de lado. Propor políticas públicas de saúde é ajudar a gestão do Sistema Único de Saúde a dizer como deve ser feito e atender às especificidades de cada um deles. Quando a gente conseguir ter esse espaço onde as pessoas possam
participar, possam colocar as suas ideias de uma forma que seja urbanizada, né? Uma forma civilizada, porque muitas vezes a gente precisa também se ouvir, e a gente precisa ouvir o outro também, e respeitar as ideias de cada um que faz parte desse espaço. Isso também é um espaço democrático, isso também faz parte da democracia. Com isso, a gente vai conseguir criar o espaço legítimo de defesa do Sistema Único de Saúde, que é propor política pública, que é incentivar a construção coletiva dessas políticas públicas e assegurar que as ações que estão sendo propostas, elas estejam de acordo com as necessidades da população. Investir, então, na capacitação continuada desses profissionais, investir na comunicação dos diversos setores, né, dos diversos segmentos sociais e monitorar as políticas públicas faz com que o Conselho consiga exercer o seu papel de um papel estratégico dentro da gestão do Sistema Único de Saúde. E com isso, a proposição e a fiscalização, a gente com certeza vai conseguir consolidar esse nosso Sistema Único de Saúde de forma pública, com qualidade, humanizado e que ele realmente atenda às necessidades de cada ser humano que está aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É tudo o que a gente quer. A nossa missão é essa. A gente quer qualidade de vida, a gente quer resolutividade, a gente quer um cuidado humanizado e que traga cada vez mais felicidade. É isso que com certeza eu e vocês têm como missão de vida dentro desse Sistema Único de Saúde. Então a gente conta com todos vocês para que realmente nessas plenárias a gente consiga propor cada vez mais um SUS melhor. Obrigada, pessoal. Até uma próxima.